Fala galera, pode crer na área, comigo, Thiago, e com o pastor Leonardo Flauzino. Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje com o nosso amigo, pastor Irlan Melo. Paz, pastor, fique à vontade. Obrigado, pastor Leonardo, obrigado, Thiago. Estou muito feliz de estar aqui hoje participando desse podcast. Eu tenho certeza que a gente vai bater um papo legal aqui, viu? Tenho certeza disso. Amém, amém. Gente, deixa eu dar uma notícia para você. Você que mora em Martins Soares e todos os arredores, conhece o Mercado Central? O Mercado Central tem o melhor para lhe oferecer. Produtos frescos, temos ali o hortifruti, temos o nosso açougue, temos produtos alimentícios. Vem conhecer o Mercado Central e aprenda uma coisa, é a melhor entrega de Martins Soares. Também quero comunicar a você promoções semanais. É só você conhecer o Mercado Central, mais conhecido também como Mercado da Bruna. E para você que vai construir, fazer aí a sua casa, o seu apartamento, nós temos um recado para você. Temos uma vidraçaria parceira nossa que está pronto para lhe atender. Qual vidraçaria que é, Thiago? Mega Vidros. Procure lá o nosso amigo Richard, que você vai ser bem atendido e com aquele vidro de qualidade. Vamos lá, pastor Irlan Melo. Prazer, mais uma vez, em recebê-lo aqui. Conte um pouco sua história pra gente, quem é pastor Irlan Melo e, assim, se apresente ao público de Martins Soares. Bom, eu tenho 51 anos de idade, 37 de batizado. Eu nasci e fui criado num lar evangélico. Eu sou filho do seu Francisco, que é lá de Monte Carmelo, no Alto Paranaíba, e da dona Tereza, que é lá de Almenara, no norte de Minas. Graças a Deus se encontraram em Belo Horizonte. Sou nascido e criado em Belo Horizonte. Tenho 2 irmãs. Sou casado, tenho 4 meninos para criar. Sou advogado, né, desde os 21 anos, professor de Direito, sou teólogo de formação e fui consagrado ao Ministério Pastoral em 2009 e desde o ano de 2017 eu exerço o cargo de vereador da cidade de Belo Horizonte. Sim, sim. Muito bom, pastor. Então, hoje nós aproveitamos a sua estadia aqui aos arredores da nossa cidade e também na nossa cidade. Vamos aproveitar para a gente ter esse bate-papo aqui legal. Eu já quero começar fazendo algumas perguntas ao senhor. E aí, o senhor fique pronto aí ou fique à vontade para responder da melhor forma possível. Como o senhor concilia os ensinamentos de Cristo e o amor ao próximo com as demandas práticas e muitas vezes duras da política partidária? Bom, primeiro que o principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu vivo uma vida de serviço. Então, por exemplo, como pastor, a minha função é servir. Como professor, minha função é servir. Como advogado, minha função é servir. E como vereador, a mesma coisa. Então, a gente acaba que serve as pessoas, né? Infelizmente, hoje na política, a gente vê muitas pessoas que estão na política, do meu lado, né, no lado do político, que se servem do cargo, né, que utilizam o cargo para benefício próprio, que utilizam do cargo para enriquecimento, que utilizam do cargo para poder ter vantagens e benefícios, Sim, quando, sim. na verdade, nós deveríamos utilizar esse cargo justamente para ajudar as pessoas nas suas demandas, nas suas necessidades. O vereador é o político mais próximo do cidadão. Então, ele precisa realmente estar atento às necessidades do cidadão para poder ajudá-lo nessas demandas do dia a dia. E eu não posso esquecer também, né, que eu sou marido, então minha função é servir a minha esposa. Sempre servir. Então, e a questão da conciliação tem muito a ver também com... Eu sou bom de agenda, sabe? Então, eu consigo fazer as coisas dentro de uma programação. E a Bíblia diz assim, em Efésios, capítulo 2, 8 e 10, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Esse é o cerne do Evangelho, né? A salvação através do Senhor Jesus. O versículo seguinte fala, porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para boas obras. É possível fazer boa obra na política, Sim. só não ser ladrão, corrupto e vagabundo.
aí você consegue fazer boa obra na política, você consegue ajudar as pessoas na necessidade dela, né? Então, é possível conciliar de uma forma tranquila, desde que você não seja o foco de onde você está, mas sim você seja um instrumento de Deus aonde você está para servir as pessoas. Sim, e na sua visão, qual a forma de um cristão fazer parte da política sem se corromper no meio do caminho? Porque foi até um pouco que falou aí, a pessoa às vezes começa a se servir e não servir ao próximo. Na sua visão, tem como a pessoa andar reto ali na política sem se corromper? Ó, as pessoas dizem que o poder corrompe. Eu digo que o poder não corrompe. O poder revela o caráter das pessoas. Que elas são. O poder mostra quem de fato as pessoas são. Então, é possível sim. A grande questão é que as pessoas, muitas vezes, elas não estão preparadas para a posição que ela vai ocupar. Então, você imagina bem, você está eleito para um cargo político, né? E aí, a partir daquele momento, você se sente a autoridade, a excelência, e aí trata todo mundo como fosse um subalterno. Então, isso é um ponto. Segundo ponto, o poder ele é efêmero. A gente sabe disso. Então, tem momentos que você tem uma autoridade, ou seja, tem momentos que a caneta está na sua mão e tem momentos que ela não está. Então, você precisa entender isso. Por quê? Da mesma forma que você pisa numa pessoa agora, você pode ser pisado depois. Então, a Bíblia diz que aquilo que a gente planta, a gente vai colher, né? Então, é necessário que a pessoa que está na política e não se corrompa. Outra coisa, as oportunidades sempre aparecem, né? Sempre aparece uma oportunidade para você se sujar. A questão é a sua decisão. Se vai ou não. Se você vai ou não aceitar isso, né? Então, tem muitas oportunidades, mas cabe a cada um de nós decidir. E cada um vai ser julgado por aquilo que ele fizer. Então, outra situação também importante, respondendo a sua pergunta, é que muitas vezes nós, eleitores, eu já me coloco do outro lado da mesa, a gente não avalia quem que a gente está colocando no mandato eletivo. Às vezes você coloca uma pessoa por amizade, você coloca uma pessoa porque ela aparenta ser uma pessoa que vai servir as pessoas, mas na verdade você percebe que aquela pessoa ela não tem esse perfil. Então, isso também é importante da gente ver. E aí eu falo muito para os pastores, sabe, para os líderes. Eu sou totalmente contra o voto de cabresto, né? Da pessoa obrigar o outro a votar. Mas o pastor precisa orientar. Não é possível que o pastor está na igreja, chega uma pessoa e pede oração. Pastor, por gentileza, ore por mim, meu filho está nas drogas. Aí você vai orar pela pessoa. Só que se antes de orar, você perguntar para a pessoa assim, tá bom, meu irmão, minha irmã, eu vou orar por você. Quem você votou nas últimas eleições? Aí a pessoa vira e fala, votei em fulano de tal. Fala, mas essa pessoa é a favor das drogas. Mas essa pessoa que você votou aí, ela quer liberar o tráfico. Ela quer que os grupos terroristas, os grupos de facção, eles tenham livre acesso. Ou seja, se ela votou nessa pessoa e agora está pedindo algo, quem falhou? Para mim, quem falhou foi o líder. Para mim, quem falhou foi quem deveria orientar essa pessoa. Não que ela fosse obrigada a votar em A ou B, mas que ela, pelo menos, tivesse uma direção. Meus irmãos, olha, esse candidato, essas pessoas, esse partido defende uma ideologia do reino de Deus, da Bíblia, mas tem seus erros. Esse aqui defende tudo contrário à palavra de Deus e odeia cristão. Na época da política vai aparecer, vai aparecer, vai tomar Santa Ceia, vai Santa Ceia, ajoelhar, isso. Vai dar paz do Senhor, né? Mas depois você nunca mais vai ver. São 3 anos e meio sem Então assim, a gente às vezes quer ser enganado, sabe? Porque não tem outra explicação. Então, é algo que a gente precisa observar no dia a dia. Sim. Nós vemos um cenário hoje de uma rivalidade muito grande entre direita e esquerda. E para alguns, às vezes, eles nem querem escutar o que um e o outro defende, como o senhor mesmo falou. E aí uma pergunta ao senhor que vive nesse ambiente, né? Como o senhor avalia a atual representação cristã no legislativo? A direita cristã já possui unidade política consolidada? Bom, primeiro, uma
uma constatação que eu posso falar no espírito e também por visão prática. Uma pessoa que se diz cristã e vota na esquerda, ela não teve um encontro pessoal com Jesus. É impossível. Por quê? Porque como eu tive um encontro pessoal com Jesus e eu voto numa pessoa que é a favor das drogas, que é a favor da liberação da maconha, que é a favor de aborto, que é a favor de facção criminosa. Então tá, eu sou crente servo de Deus e voto na mesma pessoa que o traficante vota, que o presidiário vota. É tudo contrário que Deus Então, quer. tem alguma coisa errada nisso. Ok? Outra coisa. Nós não somos desse mundo. A nossa pátria é a pátria celestial. Mas nós vivemos num mundo. Então, nós vivemos num mundo, nós temos situações... Ah, pastor, mas tem pessoas da direita? Claro que tem, que cometem erros também. Agora, a questão são os princípios, são os valores. Não é? São valores. Nós nunca tivemos um presidente da República cristão, salvo, evangélico, que entregou sua vida para Jesus, lavado e remido do sangue do Cordeiro. Nós não tivemos essa experiência. Para mim, quando o texto diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, para mim é quando a chave da nação está nas mãos de uma pessoa lavada, uma pessoa convertida. Isso ainda a gente não teve. Agora, nós temos pessoas que têm princípios. Quantas pessoas que nós conhecemos que não são evangélicos, que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, mas têm caráter? São várias. Mas, agora, quando você vê do outro lado, que é mentira, que traz engano o tempo todo, que não se firma na verdade, que promete uma coisa e faz outra. Então, isso independe, direita ou esquerda. Está errado, tem que sair fora. Agora, nós precisamos avaliar isso. Então, essa dicotomia, direita e esquerda, é muito fácil de decidir. Né? Não necessariamente apenas por direita e esquerda, mas tem as pessoas. Ah, mas fulano está lá na esquerda, mas tem princípio. Mas espera aí, ele está lá na esquerda e na hora de votar? Na hora que aparece? Aí o partido, a ideologia, fala mais alto. Aí ele vai ter que votar daquele jeito ali. Então, são situações que a gente está... A nossa democracia é muito jovem ainda. Nós temos pouco tempo de democracia. Não é? Nós viemos a redemocratização, veio a partir da Constituição de 88, quer dizer, não tem nem 50 anos ainda. Então, nós precisamos ainda evoluir bastante. Mas eu estou falando para o povo de Deus. O povo de Deus precisa entender que nós não podemos nos omitir. Porque a Venezuela se omitiu. Olha o que aconteceu. Cuba, tenta colocar uma igreja evangélica lá para você ver o que vai acontecer. Então, nós queremos chegar nesse ponto. Né? Nós temos a maior carga tributária do mundo. Do mundo. Quem aqui sai um pouquinho para fora do país, vê a diferença que existe nos países, principalmente de primeiro mundo, com o Brasil. E nós vamos aceitar isso até quando? Eu digo assim, que o brasileiro é muito pacífico, sabe? Acho que assim, a gente já deveria ter tomado posições. Né? Eu estou estendendo um pouco, porque eu vou pensando nas coisas e vou refletindo. O nosso judiciário. Infelizmente, o judiciário hoje é quem está sendo julgado. Não necessariamente a lei. Eu sou professor de direito constitucional. Eu estou na sala de aula. Eu chego para os meus alunos e digo, olha, a lei diz isso, isso e isso. Porém, o Supremo Tribunal Federal é isso, isso e aquilo. Não tem nada a ver com a Constituição. Eles fazem a lei, julgam da forma deles. Da forma deles. Que lugar do mundo... Olha, esquece o direito. Tá? Esquece o direito. A pessoa que está nos assistindo aqui, você nunca assistiu uma aula de direito, sem problemas. É natural uma pessoa ser vítima, ao mesmo tempo ser promotor, ser delegado, ser juiz, ser testemunha. Acusada. Ué, como é que é? Você bate escanteio, vai lá e cabeceia e faz o gol? E você ainda é o goleiro que vai deixar a bola entrar? Então, assim, é um absurdo o que a gente está vivendo. E a gente, muitas vezes, normaliza isso. Sabe por que a gente normaliza? Porque é um grupo político de direita que está sendo prejudicado. E a imprensa, ó, caladinha. Se cala. Por quê? Conivente. Até na hora que o chicote vir nela. Aí as coisas vão mudar. Então, assim, é um passo, é um caminho que a gente tem aí para frente. Isso. A gente está conversando. O senhor é candidato, pré-candidato, né, a deputado. E para defender os valores tradicionais, que para a gente é tradicional, né? Como o senhor pretende atuar nessa defesa da família, defesa assim, de pautas
progressistas, né, que vêm aí com força para atingir a família real mesmo, a família de legalidade, a família certa, a forma certa de ser família. Que o senhor pensa em fazer para defender essas famílias? Ó, eu fui eleito com 4.000 votos em 2016. Fui reeleito com quase 9.000 votos em 2020. E fui reeleito novamente em 2024 com quase 12.000 votos. Fui candidato a deputado em 2022, eu tive quase 21.000 votos. E agora sou pré-candidato a deputado federal novamente. A pauta da infância, a pauta da juventude, a pauta das crianças e adolescentes é uma pauta que eu carrego no meu coração. Veja bem, eu estou num culto, de repente o telefone toca. Irlan, está tendo Festival Internacional dos Quadrinhos em Belo Horizonte. Aí eu descobri que cada criança das EMEIs, que são as Escolas Municipais de Ensino Infantil, recebeu R$40 para comprar o livro que quisesse. E eu fui lá. Olha o livro disponível para os nossos filhos. Ó, esse é o primeiro. Kit Gay. Olha o que está escrito nele. Eu comprei por R$19,95. Está aqui o preço. Ó. Eu podia ter comprado 2 desse aqui com os R$40 que a prefeitura deu para as crianças. Olha o que está escrito aqui nesse livro. Ó. Parabéns, você acaba de adquirir o seu próprio kit gay e a partir de agora você está devidamente equipado para suas aventuras homossexuais. Isso para a criança. E aí às vezes a pessoa fala assim, isso não existe não, isso aqui não é para criança não, não é não? Então por que tem aqui o vestuário gay para o seu filho colorir, recortar e perguntar para o papai e para a mamãe se está bonito? Esse livro diz assim no final, o mito da virgindade, não se pode perder o que não existe, e o guia para sair do armário. Ou seja, este era um livro impróprio, do meu ponto de vista, para a criança, mas que estava disponível para as crianças, no Minas Centro. O segundo livro, Satã, amigo das crianças boas. Você imagina isso? Olha o que está escrito nesse livro aqui. Ó. Na hora do futebol, Satã fica no gol. Para o time de Satã que eu vou. Papai que bate em criança, Satã acerta com uma lança. Aí tem a imagem do Satã, o demônio, assassinando o pai com o tridente e o sangue escorrendo na criança. Este livro estava disponível lá também. O terceiro livro é um livro até pornográfico. Ele se chama A Casa do Diabo. E ele tem uma pegadinha. Aqui está escrito aqui, ó, recomendado para maiores de idade. Mas ele não é proibido para menor. É só recomendado. No próprio livro diz assim, os quadrinhos de Dona Dora não têm nenhuma missão social edificante. O restante eu não posso nem ler. Olha aí. Então, assim, isso aqui, para criança, este outro se chama Boy Dodói, conta a história de mulheres que tinham relacionamentos heterossexuais, mas depois decidiram que o correto é viver aventuras homossexuais. Tem cenas, inclusive, de sexo explícito em quadrinho. Este aqui, o nome não está errado, é este nome mesmo. Diário de uma mãe conheira. Não é maconheira, não, é mãe conheira mesmo. E aqui ele fala que é necessário falar abertamente sobre maconha. Normalizando as coisas. Normalizando. E aqui ainda diz o seguinte, sempre fui a filhinha do papai, a grande mulher do marido, a supermãe. Deixei de ser filhinha do papai quando este, feito um anjo, caiu do céu. Qual que é o anjo que caiu do céu? E por último, até parece um pouquinho a galinha pintadinha. Mas na verdade o nome desse livro é Exu. Este livro ensina o seu filho, passo a passo, a fazer um trabalho de matriz africana. Todo caminho tem uma encruzilhada. Nela, chame pelo mensageiro, pois lá está sua morada, só não se esqueça, Exu come primeiro. Se o Estado é laico, ele não pode favorecer nenhuma religião. E aí, na hora que você coloca isso aqui para crianças, você está induzindo as crianças, você está sexualizando as crianças, adultizando as crianças. O que eu fiz? Chamei a polícia, boletim de ocorrência, abri processo criminal contra o prefeito e a secretária de Educação. No final da história, esse processo está em andamento em Belo Horizonte e estes livros não entraram no currículo escolar, mas poderiam ter entrado. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos de homens e mulheres de Deus em posições-chave na sociedade. Para quê? Para que
a sua cosmovisão cristã ela seja utilizada no seu dia a dia de ação parlamentar. Você me pergunta, se for eleito, o que eu vou fazer lá em Brasília? Primeiro, eu vou fazer mais do que eu já faço em Belo Horizonte. Ao todo, eu já trabalhei 105 meses como vereador. Eu tenho 109 leis aprovadas. Eu tenho 258 projetos de leis apresentados. Só que não é qualquer lei. Lei municipal de inclusão. Pega a causa da pessoa com deficiência e coloca numa única lei para facilitar que as pessoas utilizem. Sim. Política pública para doenças raras. Eu tenho, por exemplo, a lei que fecha qualquer estabelecimento de Belo Horizonte que tenha a prática de pedofilia ou abuso sexual contra criança e adolescente. Caça o alvará de posto de combustível que vende gasolina adulterada. Só que o dia a dia, às vezes, não é só você produzir lei, é impedir que certas coisas aconteçam. Agora, a pergunta é para quem está nos assistindo. Quem você votou por último para vereador? Não vou nem falar para deputado que tem 3 anos e meio. Muitos talvez vão dizer que não se lembram. Muitos vão dizer que não sabem mais. Então, se eu não sou acompanhado, se eu não sou fiscalizado por aqueles que votaram em mim, porque quem não votou em mim quer me fiscalizar. Mas quem votou em mim é que precisa estar do meu lado. Os pastores precisam ser conselheiros dos vereadores, precisam estar do lado no dia a dia. Sabe por quê? Porque as pressões são muitas. Mas a questão é permanecer fiel ao propósito que você foi chamado. Sim, verdade. São tantas coisas, a gente vai, a gente vai ouvindo. Tem engasgando. A gente vai ouvindo, vai vendo o senhor falando e contando de casos. Às vezes as pessoas ficam assim, nossa, mas só falar... Só falam. O senhor veio aqui, falou... E mostrei. E mostrou. Provou. Tanto que quando as pessoas veem, olharem, ouvirem do Pode Crer de hoje, elas vão ter conhecimento daquilo que às vezes a gente fala e alguns vão dizer assim, não, isso não é verdade, isso é baseado naquilo que alguém falou, naquilo que alguém disse. Então, contra fatos não há argumento. Então, hoje nós temos as provas para mostrar que são tantas coisas ruins que vêm camuflado de coisa boa que se a gente não abrir os nossos olhos, qualquer dia a gente vai estar sendo conivente com coisas que vai totalmente contrário daquilo que a gente diz crer ou do nosso posicionamento, que a gente diz, não, eu tenho esse posicionamento. A Bíblia diz para me posicionar assim, mas eu sou conivente com essas coisas. É como o senhor falou, alguém que se posiciona dizendo que é de Deus, mas é conivente com coisas assim, com coisas desse tipo. E outro assunto muito importante também, pastor, e de um debate muito acirrado, é a questão, e eu quero perguntar para o senhor, porque a gente também gosta, qual é o posicionamento do senhor da prática sobre o direito à vida, desde a concepção e a proibição do aborto? Pois é, infelizmente no Brasil a gente vive uma ditadura disfarçada do judiciário. Por que você está dizendo isso, Irlan? Porque, vejam bem, o parlamento ele foi feito para criar leis, ok? É o legislativo. E o judiciário veio para quê? Para julgar as leis, não para criar leis. Quando o judiciário atua para criar uma legislação ou para modificar uma legislação, para permitir certas coisas, ele está fazendo o quê? Ele está entrando na seara do legislativo. Por que você está dizendo isso? Por exemplo, existem hipóteses legais de aborto. Ok? Não vou discutir se é bom ou ruim, mas existem. Mas aí o Supremo Tribunal Federal diz que um feto anencéfalo pode ser abortado. Onde está escrito isso na lei? Em nenhum lugar. Na lei não diz que é possível casamento de homem com homem, mulher com mulher. Aí vem o CNJ e faz uma resolução permitindo isso. Onde está isso na legislação? Não está. Ou seja, o judiciário está legislando. E no nosso sistema de freios e contrapesos, o legislativo poderia frear isso. Mas a maioria está com o rabo preso. E aí eles não têm coragem de tomar uma posição, o Senado não tem coragem. E nós estamos agora em um momento em que vamos renovar 2/3 do Senado. Nós vamos colocar lá homens e mulheres que têm coragem de fazer o seu papel ou homens e mulheres submissos à vontade de outro poder, desequilibrando. Para aprovar pautas, né? Então, eu sou totalmente contra o aborto em qualquer circunstância. Agora, eu entendo que existe uma lei hoje, né? E aí a gente não tem como impedir isso. Eu sou a favor da vida desde a concepção.
Por quê? Porque é o que não precisa, eu não preciso nem entrar na palavra de Deus para isso, não. Os cientistas, eles comprovam isso, que a partir do momento da fecundação, onde há o encontro do óvulo com o espermatozoide, já começa a vida. Ali já começa o desenvolvimento do corpo, do ser humano. Então, muitas vezes as pessoas querem impedir que isso aconteça, por quê? Por um capricho. Por uma vontade própria. Ah, você não é mulher, você não tem direito de fala. Claro que eu tenho direito de fala. Todo mundo tem direito de fala. Por quê? Porque eu estou falando... Agora, posso falar como advogado? Posso falar como pastor? Posso falar como legislador? Eu estou falando em nome daquele que não pode falar, que vai ser assassinado no ventre. Vai ser assassinado no ventre. Ninguém fala por ele? Tem gente que pode falar por ele, sim. Entendeu? E nós sabemos o quão mal faz para a mulher que passou por um aborto. A gente conhece isso, a gente sabe disso. Por quê? Porque, não sei se o senhor já teve essas experiências como pastor e tudo, eu já tive experiência de conversar com uma mulher que passou pelo aborto e ela não conseguia dormir. E ela tinha aquele trauma na vida dela, por quê? Porque ela foi induzida a isso. Depois, quando ela ficou mais velha, ela percebeu que, na verdade, a vontade dela foi viciada. Agora, qual que é a diferença de você abortar uma... Porque no Brasil é assim, você pode... Um animal você pode abortar. A partir de determinada semana, você não pode mais abortar. Um feto, não. Até a 8ª semana, se você quiser, você pode... A 8ª semana, 8º mês, você pode abortar. Por quê? Porque o Conselho Federal de Medicina fez uma normativa. Aí vem o Judiciário e trava de novo. Então, acontece muito isso, sabe? Nós temos maioria no Legislativo, sempre. Quando eu digo maioria, eu digo os conservadores, de direita. Só que, muitas vezes, a esquerda recorre ao Judiciário. E o Judiciário é mais conivente com eles do que com a maioria da população brasileira. Vamos ver se um dia isso muda. E olhar para um cenário desse e ouvir isso soa um pouco pesado para a gente, né? Justo a gente que defende tanto a vida, como a palavra de Deus diz e como a gente aprende, tanto com a vivência de Cristo, que não era dessa forma que ele pensava a respeito da vida. E falando a respeito disso, a gente também nos arremete a pensar que alguns cristãos ainda são coniventes com tais práticas, com tais costumes aí que estamos vivendo, por justamente, uma leva está indo assim, então eu vou também. E aí nós estamos pensando que tipo de cristãos estão sendo formados ou que tipo de pensamento cristão eles estão tendo a respeito de tudo isso que nós estamos falando, de tudo isso que estamos pensando agora. E eu fico pensando assim, como que Cristo vai julgar essa causa de alguém que podia ter salvado uma vida e não salvou? Disse, mata, tira ela. Olha só, só complementando o que o senhor falou. Salmo 94, versículo 20 e 21. Pode ser o vosso aliado um governo iníquo que comete violências em nome da lei? Conspiram contra a vida do justo e condenam o sangue inocente? É um absurdo o que a gente viu na questão do 8 de janeiro. 8 de janeiro é o quê? Uma baderna. Tem que ser punido. Sim, sim. Mas não com 14 anos de cadeia, com 16 anos de cadeia. Não matando lá uma pessoa que nem foi julgado, que foi o Clesão. Entendeu? Que ele foi assassinado sem ser julgado. Por quê? Porque ele morreu lá, comparecer para ele sair, porque ele tinha problemas de saúde. Deuteronômio 17:15. Porá certamente sobre ti, como rei, aquele que escolheu o Senhor teu Deus. Dentre os teus irmãos, porá rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja dos teus irmãos. A pergunta é, se eu tenho oportunidade de votar num irmão, eu vou votar no ímpio? É isso mesmo? E a gente vê muito, a gente falando aí, que muitos até vão para esse lado político de votação, às vezes, como o senhor falou no começo, falta de conhecimento, por alguém votar a favor que é conhecido ali, não quer, aí a pessoa às vezes não quer saber nem de pauta, não quer saber o que essa pessoa, esse partido está lutando, está brigando, e chegam as informações, como o senhor trouxe para nós aqui, até então
se você fosse discutir até com um cristão que votou para a esquerda, você falava sobre esses assuntos, não, isso não existe. Porque ainda não chegou essas provas no interior. Entendeu? Eu sei que cidade grande isso já está bem avançado. Inclusive, tem que ser brigado mesmo para não liberar em escolas, né? Então, muitas vezes, a pessoa às vezes, ela se cega, né? Isso. Ela tapa os seus olhos para não enxergar aquilo que realmente acontece. Às vezes, vota em partidos assim porque tem... Ah, não, mas foi bom demais para os meus avós, foi bom demais para os meus pais, mas esquece do agora. Esquece de que realmente é ser cristão, que é ser uma pessoa diferente e votar em pessoas que vão também trazer a diferença para a sociedade, que é o meio que vai fazer bem para todos nós, né? Não só para um ou outro, né? Concordo. E voltando assim um pouco essa parte de ideologia de gênero, questão de criança aí, como proteger essas crianças na escola? Como o senhor falou aí, o senhor brigou, conseguiu que não liberasse isso na escola. E como proteger daqui por diante? Qual o projeto que o senhor pensa sobre isso? Antes que o senhor responda, deixa eu cortar o senhor só um minuto também. Dentro dessa pergunta do Tiago, pastor, eu levanto aqui também uma outra pergunta. Se na escola das minhas filhas elas sofrem com isso, como eu devo proceder? Ou qual é o recurso que eu tenho para poder acabar com isso ou isso cessar? Bom, excelentes perguntas para a gente lembrar de uma coisa. Nós, pais, temos a obrigação de educar, de ensinar. Né? A gente delega parte dessa obrigação para a escola, que é um privilégio para nós, na verdade, né? Fazer isso. Mas a gente delega isso para a escola. Só que quando você delega para a escola, você precisa acompanhar. Não é só deixar, né? Vou dar um exemplo terrível que aconteceu, mas com um final feliz. Uma mãe que se diz agnóstica, ou seja, que não crê em Deus, ela um dia, o filho chegou e ela chegou em casa e falou assim: como é que foi a aula hoje? Aí o menino de 6 anos disse assim: tudo bem, graças a Deus. Aí ela falou assim: quem te ensinou isso? Ela falou: foi a minha professora. Porque na hora que eu fui embora, ela falou: vai com Deus. Esta mulher processou a escola, processou a professora, processou a prefeitura. Por quê? Porque disse que a professora estava doutrinando a filha dela. Só porque ela disse: vai com Deus. Então, os filhos das trevas, muitas vezes, são mais prudentes do que os filhos da luz. E nós que somos filhos da luz, nós precisamos acompanhar os nossos filhos na escola. O que eles estão recebendo? Que tipo de orientação eles estão tendo? Qual que é o material didático? Esse material didático aqui está nas escolas? Lá em Belo Horizonte eu sei que não está, porque eu impedi. Mas e nas escolas aí por aí? Porque esse livro aqui você compra na internet, você compra na livraria. Será que a Secretaria de Educação daqui da cidade, ela está de acordo com esses livros? Em Belo Horizonte, o Sindicato da Educação é um partido político de extrema esquerda. Vigilância total, o tempo todo. Então, vigiar na escola, como pais, o seu representante legal, o seu representante político, como que é a postura dele em relação à educação? Ele é um serviçal do prefeito, ou seja, o prefeito fala e ele obedece, ou ele tem autonomia para fiscalizar o poder executivo? Porque a função do vereador é de fiscalizar o poder executivo. É a nossa função, juntamente com legislar. Então, tem que cobrar dele também, como está o dia a dia. E aí, respondendo, pastor, a questão de se tiver alguma coisa, tem que colocar a boca no trombone, tem que ir atrás para resolver. Olha, isso aqui não pode, isso aqui... Aí a questão está em desacordo com o Estatuto da Criança e Adolescente? Está em desacordo com o quê? Com as regras do MEC? Está em desacordo com a Constituição? Está em desacordo com o quê? Em cima disso, a gente vai ter que tratar.
E aí tem que tratar com a professora, tem que tratar com o secretário de educação, tem que tratar com o E de onde prefeito. saiu o defeito, E atrás, não tem problema. onde reclamar? Ministério Público, ou posso abrir um próprio processo, ou através da Câmara Municipal, audiência pública, até as coisas se resolverem. Isso aqui foi objeto de audiência pública. Nós chamamos o povo lá e fomos para cima deles. Entendeu? E eles negaram. Falaram, não, isso aqui não aconteceu, não. Tinha gente lá que não permitia. Deixa eu falar. Aí o que eu fiz? Exibi as imagens. Que eu fui lá e eu filmei tudo. Eu tenho a prova das crianças lá tendo acesso a essas coisas. Então, assim, nós temos uma responsabilidade. Nós não podemos abrir mão da nossa responsabilidade pela nossa comodidade do dia a dia. Isso que é o mais importante. E muitas vezes não só a comodidade do dia a dia, a gente achar assim, eu não sou crente, então eu não vou fazer bagunça não, eu não vou questionar, eu não quero que eles me chamem de chato, entendeu? Isso. Então a gente acaba se omitindo e deixando de ser ensinado aos nossos filhos. E os meninos são como esponja. Exatamente. Eles vão absorvendo as coisas. E aí, se você deixa passar, aí o que vai acontecer? Ele vai achar que é normal. Né? Então, assim, as pessoas dizem assim, muitos dizem assim, principalmente os cristãos, não olha para mim, eu sou falho, olha só para Jesus. Mas o apóstolo Paulo disse o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então eu preciso ser exemplo, meu filho. Eu preciso mostrar para ele o caminho, né? Eu preciso instruir no caminho. E vai olhar para alguém. Que seja você. Né? Mais uma pergunta aqui. A gente vai falar um pouco de economia. Historicamente, o conservadorismo defende muito a liberdade econômica. Como o senhor equilibra o apoio ao livre mercado com a necessidade de políticas sociais para os vulneráveis, as pessoas que mais precisam? Então, há uma dicotomia equivocada em relação a conservadorismo e progressismo, que o progressismo ele é mais a favor das minorias, ajuda a combater a miséria. É o contrário. O esquerdismo, esse PT que está aí no governo, é fábrica de miserável. Essa é a verdade. Quanto mais tem, melhor Por quê? Porque ele incha o Estado dos apadrinhados, ele soca imposto no lombo do povo, arrecada muito, mas distribui mal. Então, o que acontece? Você fica com um bando de pessoas que, infelizmente, são dependentes do Estado. O que é melhor? É você ter a sua renda sem depender do Estado ou ficar sendo um escravo do Estado o tempo todo? Existem já estados dentro do nosso Brasil que tem mais pessoas recebendo Bolsa Família do que carteira assinada. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles são dependentes do Estado. Quanto mais dependentes do Estado, mais eles vão votar em quem? No Estado. no Estado. É isso. Então, quanto o livre mercado, quanto mais você dá oportunidade para as pessoas, quantas pessoas estão fugindo dos Estados Unidos para vir aqui assinar a carteira? Agora, e o contrário? Quantas pessoas estão abrindo mão da CLT e indo para lá? Eu não vou falar nem nos Estados Unidos, o Paraguai agora. Sim, o Paraguai, vizinho, a Austrália, a Europa, os países de primeiro mundo. Por quê, gente? Porque é o seguinte, no Brasil é o seguinte, a pessoa ganha um salário mínimo, o empreendedor paga mais 1,5 salário de impostos e encargos trabalhistas. Aí quem que aguenta suportar isso? Aí vai para a informalidade. Aí hoje, por exemplo, você pega uma pessoa que está recebendo Bolsa Família, dependendo do que ela está recebendo, você oferece um emprego de um salário mínimo e fala, não quero, senão eu vou perder meu benefício. Que não é benefício. Na verdade, é algo que está fazendo mal para ela. Por quê? Porque ela está deixando de produzir. Está sendo escravo do mercado, do Estado. Então, quanto mais liberdade econômica, quanto menos impostos, eu sou a favor de reduzir os impostos drasticamente. Drasticamente. Porque você vai fomentar a economia. E aí, por exemplo, aqui na região, é até um bom exemplo disso. Nós não temos tantas pessoas aqui que vêm na época da colheita do café e não recebem um salário, trabalha muito, mas recebe um valor digno. É digno. Por quê? Agora, eles têm carteira assinada? A maioria não tem carteira assinada. Se tivesse que assinar, a maioria dos cafeicultores provavelmente ia quebrar. Por quê? Mas eles já ganham muito dinheiro, mas eles não. O esquerdista é um invejoso por natureza.
Ele tem inveja. O empreendedor, para ele, é um ladrão. O empreendedor é uma pessoa que não merece crédito. Ele tem que ser sugado. É o mal. É o mal. Então, assim, fica difícil numa situação como essa. Me diga um país que adotou esse sistema e que está funcionando bem. Eu só vejo quebrado. Entendeu? Eu só vejo quebrado. Então, nós precisamos entender isso, gente. E o povo precisa abrir a mente. Nós vamos continuar num governo que só suga do trabalhador, que produz uma fábrica de miserável. Cadê a picanha? Cadê a cervejinha? Agora é para a próxima eleição. E sempre vai ter uma próxima, e vai ficar desse jeito aí. Então, realmente a gente precisa mudar essa realidade. E toda época de campanha vem o lado contrário falar. Não vote na direita, porque vão acabar com Bolsa Família. Quem aumentou a Bolsa Família para estar no patamar que está hoje? Foi o Bolsonaro na pandemia. O valor era muito menor do que esse. E aí, eles não tiveram jeito, tiveram que manter. Mas por eles, Bolsa Família era 100, 200 reais. Quer dizer, vai acabar como? Isso está na Constituição. Isso não tem jeito de mudar, é cláusula pétrea, não tem como mudar. Então, e as pessoas acreditam nisso. Vou te falar, nós temos um caminho muito grande para educar a nossa população. O problema é que a educação está na mão da esquerda. O problema é que nós produzimos analfabetos, 1/3 da população é analfabeto funcional. Paulo Freire, ele destruiu a nossa educação. Destruiu. Essa tal de escola plural, que a pessoa passa sem saber, sem nada, está produzindo um bando de idiota. Isso aqui é a verdade. As universidades, qual foi o último brasileiro que ganhou um prêmio Nobel? Nunca teve, na verdade. Sabe por quê? Porque a nossa universidade está mais preocupada em produzir coisas relacionadas ao funk, coisas relacionadas ao carnaval, à questão homossexual, do que, de fato, algo que preste para a sociedade. Ah, mas você está generalizando. Estou generalizando. Que a maioria hoje. Porque isso é a verdade. Vai lá numa escola pública, numa faculdade, uma universidade federal, vai lá no UFMG, entra lá no banheiro para você ver como é que está a situação. Então, assim, não é fácil, mas a gente precisa mudar. E a gente só vai mudar quando? Quando a gente despertar e começar a votar diferente, não tem outro jeito. O senhor falando, é uma doutrinação que eles estão agora de maneira tão, vamos dizer, assídua, trabalhando para que as pessoas pensem de um só jeito e, na verdade, a forma de pensar deles e achar o que eles acham para poder dar seguimento a tudo que eles acreditam e vieram trazendo até hoje. Mas se a gente pensar, se alguém começar a pensar assim de uma forma tão rasa e buscar alguns fatos, eles vão começar a descobrir que, na verdade, foram enganados há muito tempo, assim como muitos de nós fomos. E aí despertamos para abrir os nossos olhos e para não sermos mais doutrinados por coisas que não está melhorando, mas sim nos fazendo escravos de algo que para nós podia ser libertador. Eu posso avançar, mas não vou avançar porque eu tenho isso aqui. Essa fala do senhor e da pessoa. Ah, não, você pode trabalhar. Ah, não, se eu trabalhar eu vou perder o meu Bolsa Família. Quantas pessoas a gente ouviu falando isso? Quanta gente a gente ouviu falando isso? Ah, não, eu não posso, porque senão eu vou perder isso aqui. Eu não posso, porque eu vou perder isso aqui. E assim vai indo. Deixa eu fazer um parênteses. Não sei se já aconteceu com o senhor na igreja. Já imaginou, chega uma pessoa viúva e ela vira, fala assim, vou casar. Só que ela vira para o senhor e fala, só vou casar na igreja, porque se eu casar no cartório, eu vou perder a pensão. Se eu fosse o marido dessa mulher, imediatamente eu falar, não, está cancelado o casamento. Por quê? Porque eu não consigo sustentar, ela vai precisar manter o outro. Né? Então, assim, infelizmente, também nós temos uma cultura, né? A cultura de levar vantagem em tudo, né? Uhum. Então, tem esse ponto também que precisa ver. E a doutrinação, ela é real. E faz com que a pessoa fique como se fosse com uma viseira. É uma dissonância cognitiva completa, que não adianta você mostrar a realidade. Você pode mostrar a realidade, a pessoa não vai acreditar. Tem gente que até hoje acredita que o Lula é honesto.
Tem gente que acredita que ele não fez nada. E 9 brinca, né? juízes condenaram ele, 9 no total. Ele nunca foi absolvido. O processo só acabou porque prescreveu, porque mudou o CEP. Ah, não era Curitiba não, tinha que ser Brasília. Aí, por causa da idade dele, prescreveu. Então ele nunca foi absolvido. Mas tem gente que diz que ele é a alma mais honesta do mundo e ele se compara a Jesus Cristo. E a gente aceita. Então, assim, é muito difícil você dialogar com uma pessoa que está com a mente formatada, né? Ela já está com uma mente formatada, teve uma formatação ideológica idiotizante, né? Que fez com que ela não conseguisse mais enxergar a realidade como ela é. E aí ela aceita qualquer coisa. Então, assim, nós precisamos ter a mente de Cristo. Pedir a Deus, ilumina a minha mente, para que eu possa entender a realidade. E eu não estou falando aqui defendendo A ou B. Eu só estou mostrando que existe um lado que é totalmente contrário aos nossos valores. E a gente precisa entender isso para mudar a realidade, senão a gente vai continuar vivendo a mesma coisa. E um outro assunto, pastor, que tem aí, tá nos debates e tudo, agora nós estamos vendo, e os assuntos agora estão falando, é da escala 6 por 1. 6 por 1. Ou 5 por 2. Ou 5 por 2. Eu peço ao Senhor que nos explique um pouquinho sobre a escala 6 por 1, que tanto está sendo falado, e da escala 5 por 2 também aí, que tanto tem sido falado. Primeiro é o seguinte, eu sou a favor da liberdade das pessoas em poder dialogar e tomar decisões em relação à questão do trabalho. Mas no Brasil a gente tem imposições. Veja bem, se eu, para produzir um livro, eu gasto X horas e depois eu tenho uma pessoa para me ajudar e ela gasta esse tempo de horas. Se na sequência eu preciso gastar mais pessoas para produzir a mesma coisa, é racionalmente fácil de entender que aquele produto vai ficar mais caro. Sim. Não existe você mudar a realidade na canetada. O mercado vai se adaptar. O mercado vai se adaptar para quê? Ele vai se adaptar para que as coisas fiquem mais caras. Lá no passado, houve uma canetada para obrigar que as domésticas tivessem isso e aquilo. Eu pergunto, tem mais doméstica de carteira assinada hoje ou menos? Menos. Menos. Por quê? Porque a pessoa não aguenta contratar. E eu não posso fazer de forma diferente. E quem é que está nos assistindo, que for empresário ou que for uma pessoa que já enfrentou a justiça do trabalho, sabe que a justiça do trabalho ela visa o quê? Exclusivamente o lado do trabalhador e aceita muitas vezes mentira. Entendeu? A pessoa chega lá, não prova nada e ainda recebe alguma coisa. Então, assim, não é brincadeira, né? Então, se a pessoa quiser trabalhar 6 por 1, 5 por 2, 4 por 3, se ela tivesse essa liberdade, era o ideal. Ela escolhe, né? Mas a gente não tem essa possibilidade. O que eu vejo é uma política eleitoreira, populista, que o governo está fazendo. Para quê? Para pegar os incautos e fazer com que eles votem nele. É isso que eles querem. Entendeu? E muitos vão cair nessa. Outro dia eu conversei com uma moça, ela trabalha 5 por 2. Aí, na conversa, ela fala, não, porque se a lei do 6 por 1... Eu falei, mas você trabalha 5 por 2? Ela, é mesmo, para mim não se aplica. Não Ela já estava pensando na vantagem que ela ia ter. Você está entendendo? Então, assim, realmente nós temos muito que evoluir. Agora, da maneira que a gente está vivendo, né, as pessoas acham que o oposto do comunismo é o capitalismo. Estão totalmente equivocadas. O oposto do comunismo é o cristianismo. Por quê? Porque o comunismo deixou de ser uma ideologia de mercado para ser uma ideologia de vida. O comunismo prega, o cristianismo prega a liberdade. Já o comunismo não. No comunismo você é preso pelo Estado. Você fica preso o tempo todo pelo Estado. A fé ensina que você deve fazer caridade voluntária. O comunismo quer que você seja obrigado a fazer.
E aí a gente está vendo tantas coisas que estão acontecendo e muitas denominações, inclusive religiões, já acabaram aceitando o comunismo. E aí você vê, por exemplo, a teologia da libertação, onde você abandona Jesus e foca no homem. E isso chegou também nos evangélicos com a teologia da missão integral, onde você tira Jesus e vamos cuidar das pessoas. Primeiro, você precisa se conectar com Jesus, para depois você retornar para os homens, amar a Deus e ao próximo. E muitas vezes aí você vê igrejas morrendo. Por quê? Porque justamente tiraram Deus do centro, tiraram Jesus do centro. Então, isso tudo a gente tem que ir dialogando com as pessoas, para que a gente possa mudar essa realidade também. Como o senhor se posiciona em relação à proteção da propriedade privada e ao combate da invasão de terras produtivas? Primeiro que você usou a palavra correta, invasão. Outra coisa, o que é terra improdutiva? O problema, muitas vezes, é a subjetividade das palavras. Não é? Imagina que a sua família tinha uma fazenda, seus pais morreram, e você recebeu essa fazenda de herança e quer vender essa fazenda, porque hoje você mora na cidade. Só que ninguém quis comprar. E o tempo está passando. Passou 1 ano, passou 2, passou 3. Então quer dizer que a sua terra é improdutiva, porque você não teve interesse em produzir na terra, mas quer vender para alguém produzir. Aí vem lá um sujeito que se diz um grupo, né, de sem terra, e vai lá, invade e diz que vai fazer produção ali, mas na verdade fazem lotes e vendem e vão para outro lugar, invadir em outro lugar. É um grupo terrorista. Alguém está ganhando dinheiro com aquilo? Muitas pessoas estão ganhando dinheiro com isso. E ainda tem a questão política, né? Porque ali tem toda uma base política por trás. Né? E no Brasil ainda não aconteceu, mas em outros países da América Latina, como por exemplo Venezuela, Cuba, esses grupos foram usados como grupos paramilitares. Quando a esquerda fala de polícia comunitária, ela está falando do MST. Acabar com a polícia militar. Vira e mexe o desafio, eles vão falar, vem aqui e fale que vocês são contra a polícia militar. Vocês querem o fim da Polícia Militar. Vocês querem o fim da Guarda Civil. Hoje nós votamos um projeto, eu não sei se você já ouviu falar do ProERD. O ProERD é um programa maravilhoso da polícia na escola. Eles são contra. Eles querem o quê? Que quem doutrine o seu filho é o quê? É o maconheiro, é o dançarino de funk, é tudo que você imaginar. Então, assim, aí você vê uma situação como essa que, na verdade, a invasão são fins políticos. E aí, a partir daquele momento, a partir do momento que ele invadiu, próximo passo é o quê? Eu quero saneamento básico, eu quero água, eu quero luz, eu quero que organize aqui para mim e tal. Então, assim, enquanto nós tivermos... mas tem um déficit muito grande. É claro que tem. Meu pai, como eu disse, veio lá de Monte Carmelo. Minha mãe veio de Almenara. Os dois moraram de aluguel. Minha mãe foi dona de casa, foi empregada doméstica. Até que um dia eles conseguiram comprar um imóvel financiado. Eu moro no imóvel financiado, estou pagando. Um dia eu chego lá. Vai ser meu, mas estou pagando. Agora, será que não seria muito mais fácil eu entrar no imóvel de uma pessoa e ficar? Tomar ele para mim? Sim, poderia ser mais fácil. Agora, isso é justo? Isso é correto? Nós vamos formar uma geração de quem? De quê? De pessoas que ficam dependendo do Estado ou ficam reclamando que, mas o Estado, eu não tive as mesmas oportunidades, então o Estado tem que compensar isso, ou eu vou lutar para conseguir. Meu pai estudou, nós somos de Belo Horizonte, né? Meu pai estudou na FADOM, Faculdade de Divinópolis. Ele ia todo final de semana para lá para fazer direito. Durante 4 anos, 5 anos. Eu estudei em Sete Lagoas, 70 quilômetros de Belo Horizonte. Todos os dias à noite eu pegava um ônibus, ia lá e voltava para me formar. Então, a Bíblia diz que o reino de Deus é ganho com esforço. Eu acredito que o reino humano também é ganho com esforço.
e não na facilidade. Então a gente precisa olhar para esse lado também. É muita questão do mérito, né? Eu acho. Também Aí vejo. as pessoas elas querem muito fácil. E não vão buscar para ter muito mais fácil. Eu hoje invadir aquilo que é seu. O senhor não tem mais terra lá não para me poder. Pois é, misericórdia. Ainda bem que eu não tenho. Vestiu de vermelho, pulou pra dentro. É o vitimismo, né? Que às vezes... Vamos falar um pouquinho de segurança, pastor, segurança pública. Quais são as suas propostas legislativas para o combate à criminalidade e ao narcotráfico? Primeiro ponto. Parabéns para o Flávio Bolsonaro. Esteve lá nos Estados Unidos, conseguiu que os Estados Unidos declarasse PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, que são. O que eles fazem é terrorismo. Ou será que terrorismo é pichar uma estátua de batom? Perdeu o mané. Isso é terrorismo? Então, assim, o que eles fazem é realmente terrorismo. Outra coisa, redução da maioridade penal. Por que um adolescente jovem de 16 anos pode decidir o futuro da nossa nação, mas não pode ser responsabilizado por um assassinato? Dá para entender isso? Eu não consigo entender. Dois pesos, né? 2 pesos, 2 medidas. Eu acho que a gente tem que reduzir a maioridade penal para dar responsabilidade. Outra coisa, a lei, ela precisa valer. Eu sou contra a progressão da forma que ela é. Hoje em dia a pessoa faz uma progressão muito rápida e aí o crime compensa, a pessoa já pensa nisso. Fora que, dependendo da situação, ela ainda recebe um auxílio prisional. Não é todo mundo que tem direito, mas muitas pessoas têm direito, que é muito maior do que se a pessoa estivesse trabalhando. Tira umas férias lá na cadeia, dependendo da situação. Então, acho que a gente precisa endurecer as penas, sabe? Tem uma série na Netflix que chama Eu Matador, ou Eu Criminoso, uma coisa assim, que mostra a história de, parece, 20 homens e uma mulher que estavam no corredor da morte. E aí conta a história deles. Alguns, de fato, são executados e outros têm a conversão de pena de morte para prisão perpétua. Tem história, por exemplo, de um jovem de 14 anos que matou 2 pessoas e está lá, prisão perpétua ou então pena de morte. Mas a lei funciona. E quando a lei não funciona, aí vem o que o brasileiro fala. Não dá nada para mim. E vai fazendo. Fica um tempo lá e sai. Vai fazendo. Quantas vezes a gente vê reportagem do policial sendo ridicularizado pelo bandido porque ele acabou de prender, aí ele dá as costas, já está saindo lá. Aí ele fala assim, eu já prendi tantas vezes a pessoa. Aí tem essa audiência de custódia, que na verdade é um saque, é atendimento ao cliente. Como é que você está? Você está tudo bem? Quer uma aguinha? Está com frio? Quer uma blusa? Alguém te bateu? É só para ferrar a polícia. Eu não estou falando que a polícia não erra. É claro que erra também. Só que eles estão ali oferecendo a sua vida todos os dias em favor da nossa sociedade. Então a gente precisa entender isso também, né? Então eu tendo a estar a favor, e como deputado federal, é possível modificar o Código Penal, o Código de Processo Penal. É possível modificar leis punitivas para que as pessoas, de fato, elas sintam a responsabilidade pelos atos que elas cometem. Nós já ouvimos tantas vezes que o Brasil é o país da impunidade. Por quê? Porque quem tem dinheiro não fica preso? Porque quem... pensa comigo nesse cenário. Eu sou um juiz. A minha esposa está advogando para alguém e eu vou julgar a causa. Isso é normal? Você vai condenar ela? Não. Porque senão eu vou dormir no sofá, na pior das hipóteses. Mas isso não é normal, gente. E o Código de Processo Civil diz que não pode ser assim. Mas existem os intocáveis, né? Os deuses do Olimpo, que para eles pode todas as coisas. Então, essa realidade precisa mudar. Quem não tem coragem de falar isso é porque tem o rabo preso. Sim. Ou tem medo, né?
eu costumo dizer que o crente tem que estar preparado 2 coisas. O meu pastor que me ensinou. 2 coisas. Para pregar e para morrer. Qualquer momento você pode ser chamado para trazer uma palavra. Tem que estar pronto. E se Deus te chamar hoje? Para onde você vai? Tem que estar pronto para ir para a eternidade com Jesus. O senhor falou questão de endurecimento de penas aí, e em questão da revisão de saídas temporárias para detentos. Eu sou contra, total. Sou contra a saída temporária. Sai e não volta. Olha, pensa bem, o cara assassinou a mãe, aí no dia das mães ele tem uma saidinha. Gente, é impressionante. Assim, por exemplo, eu vou te dar o outro lado, tá? Eu trabalho como advogado para uma empresa que todos os dias 3 ônibus vão até uma penitenciária, pegam os detentos, trazem até a empresa, eles trabalham lá durante o dia, depois retornam. Cada 3 dias trabalhados diminui 1 dia da pena. E cada um deles recebe 75% do salário mínimo, que é o que a lei diz. Eu já presenciei. Na hora do almoço, eles almoçam junto com todo mundo. Muitas vezes, no intervalo entre o almoço e a continuidade do trabalho, eu já vi filho, esposa, pai, mãe, na grade que tem lá da empresa, conversando com o detento. Já vi vários casos de pessoas que trabalhavam ali e que depois que cumpriram a sua pena, foram contratados e estão lá trabalhando. Isso é ressocializar a pessoa. Isso é dar uma oportunidade da pessoa mudar de vida. Você está vendo que ela está mudando. Ela está tendo uma oportunidade. Entendeu? Não tem um ditado que fala o quê? Mente vazia, oficina do diabo. Então, se a pessoa fica o dia todo numa cela, lotado, uma cela que cabe 10, tem 50, só pensando besteira, a tendência é o quê? É só piorar. Agora, se ela tem uma oportunidade, se ela vai para trabalhar... É claro que não são todos os crimes também, não. Acho que tem crime que a pessoa... Eu sou a favor de prisão perpétua. Eu não sou a favor de pena de morte, mas prisão perpétua eu sou a favor, dependendo do crime. Porque a pessoa não tem condição de voltar à sociedade. Aí o Congresso aprova uma lei de castração química para pedófilo, para estuprador. A esquerda vota contra. Por quê? Pergunte para eles. Quando se vier um aqui, você pergunta para eles. Por quê? Porque não tem condição, não, um negócio desse. Se perguntar, fala, não tem isso não. Não tem. Eu mostro as votações. Foi muito boa a nossa conversa. Não sei se vai ser do agrado de todo mundo. Mas Eu espero que não, porque o humor o senhor vai vomitar, né? Mas espero que seja esclarecedor para muita gente, assim como tem sido para nós, abordando vários temas e tomando conhecimento dos mesmos, né? Aí alguém não pode dizer assim, nossa, eu fiz isso porque ninguém me falou nada. Com todas as ferramentas que temos aí hoje, o Pode Crer está sendo mais uma ferramenta para esclarecimento de tantos assuntos que nós estamos tratando aqui. Pois bem, nós estamos falando desse assunto. Como garantir, pastor, o direito à legítima defesa do cidadão de bem, mantendo a ordem social? Veja bem, para mim não me interessa ter arma, Irlan. Mas se vocês quiserem ter, eu acho que é um direito de vocês. Eu acho que o Estado não deve impedir isso, desde que vocês se demonstrem aptos a ter. Por exemplo, eu posso dirigir sem carteira? Não posso, está errado. Entendeu? Então, assim, eu sou a favor das pessoas terem o direito de se defender. Então, se você quer ter uma arma, é direito seu. Agora, o Estado também tem que fornecer segurança. Como? Uma polícia bem equipada. Né? Hoje em dia, nós temos tecnologia para ajudar nessa dificuldade do dia a dia, né? E com a lei se cumprindo. Porque, para mim, uma das melhores formas de você diminuir a criminalidade é a lei valer. Porque quando você pensa assim, por exemplo, nos Estados Unidos, existem estados onde tem pena de morte e outros que não. Avalia onde a criminalidade é menor. É onde tem a pena de morte, porque o cara já sabe, ele já fica preocupado. Fala assim, aqui eu tô lascado, então não vou. Então, a lei precisa funcionar. Funcionando, resolve. Então, eu acredito que cada um tem direito de autodefesa,
Só que o Estado também não pode impedir. Nós tivemos uma votação, um plebiscito sobre a questão do desarmamento. E a maioria da população foi a favor de que cada um tenha o direito de armas. Só que aí o governo comunista, o que fez? Distorceu e proibiu. Então, são situações que a gente tem que modificar ao longo do tempo. Meio complicado, né? Sim. Se eleito, qual será o seu primeiro e principal projeto de lei focado nos interesses da sua base eleitoral? Veja bem, Thiago. Eu trabalho muito na causa da pessoa com deficiência. Eu gosto muito de ajudar as pessoas com deficiência a terem uma vida o mais próxima do normal, porque normal não vai ser. Não vai ser isso. Sempre tem uma dificuldade, você tem barreiras. Por exemplo, você chega num lugar, existe um conceito chamado desenho universal. O que é o desenho universal? O desenho universal é um tipo de ambiente próprio para idoso, para grávida, para criança, para cadeirante, para cego, para surdo. Por exemplo, lá em Belo Horizonte eu tenho uma lei que toda pessoa surda ela tem direito de ter um atendimento com intérprete de Libras. Ah, mas então você teve que contratar vários intérpretes de Libras? Não precisa, nós temos isso aqui. Ó. Chega uma pessoa que é surda e chega para você e começa a se comunicar na língua de sinais. Você fala assim, liga para a pessoa fala, pode falar para ela. Ela fala, aí você, ele está querendo ir lá no terceiro andar para falar com não sei o quê. Então tá, pode ir lá, não sei o quê. Então, tem jeito de você trabalhar isso, ok? Quem que é minha base eleitoral? Minha base eleitoral principal são os cristãos. É a minha base eleitoral. Eu não tenho uma base geográfica. Por exemplo, eu estou conhecendo a cidade. E a cidade tem muita coisa que a gente pode fazer junto. Sim, sim. Como que a gente pode fazer junto? Construindo isso junto. A grande vantagem é que eu não tenho compromisso que eu já tenha pré-assumido ou tenha alguma coleira, um cabresto que me impeça de fazer. Né? Graças a Deus é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo que me ilumina para tomar as minhas decisões. Então eu quero ser útil à igreja. A igreja, o Estado é laico. Isso significa que o Estado não pode beneficiar nem prejudicar nenhum tipo de religião. Mas as igrejas são instituições que elas podem ter braços sociais. E o braço social da igreja, ele pode receber incentivo do Estado. Exemplo, lá em Belo Horizonte, qualquer igreja que tenha, por exemplo, uma associação, uma OCIP, uma fundação, e queira ter uma creche junto da igreja, no mesmo ambiente, dependendo, que seja adaptado, que as crianças possam estar lá, e no local tenha demanda, há uma parceria com a prefeitura. E a prefeitura banca a alimentação, salário dos professores e a materialidade. Ou seja, a creche não tem nenhum custo, quem banca tudo é a prefeitura. E, por outro lado, a igreja está fazendo seu papel social. Por quê? Muitos filhos de pessoas da igreja estudam lá e muitos professores que são da igreja trabalham lá. Então, é algo que as duas partes estão sendo beneficiadas. Sim. Por que a gente não pode fazer esse tipo de processo, por exemplo, aqui em Martins Soares? Em outros locais também, né? Aqui na região. Então, são coisas que a gente tem que desenvolver com o tempo. O importante é que a gente está com o coração aberto para fazer. Muito bacana, pastor. Como o senhor pretende agora... Como o senhor pretende dialogar com parlamentares de centro e de esquerda para aprovar projetos importantes para a sociedade, sem abrir mão dos seus princípios? Então, existem projetos, existe uma legislação que ela não tem a ver nem com direita nem com esquerda. Vou te dar um exemplo. Eu aprovei uma lei em Belo Horizonte com, hoje, uma deputada trans, que era vereadora na época, que ela me procurou e disse assim: as mulheres surdas estão tendo violência obstétrica na hora do parto, porque elas não conseguem se comunicar e aí está tendo problema. Eu vou fazer uma lei para permitir que toda mulher surda tenha o direito de um intérprete de Libras na hora do parto. Você assina comigo? Falei, assino. Essa lei é de direita ou de esquerda? Benefício de alguém. Entendeu? É benefício de uma coletividade. Então, se o projeto é bom
ele provavelmente não carrega uma ideologia forte por trás. Então a gente consegue dialogar. Eu não tenho dificuldade de dialogar com quem pensa diferente de mim. Eu tenho dificuldade de aceitar aqueles que estão propondo coisas contrárias à palavra de Deus ou contrária à racionalidade. Aí eu tenho dificuldade. Aí nesse tipo de caso, aí eu sou contra e não vou conseguir dialogar mesmo não, né? Eu quero proteger o rato, né? O rato não pode morrer mais naquele negócio lá de matar o rato, mas o aborto está liberado. Mas como é que eu vou apoiar um trem desse? Então são coisas que a gente precisa no dia a dia entender. O espírito da lei. O que é isso? É o que está por trás da lei. Uma lei, ela não nasce simplesmente da... hoje eu acordei pensando nisso. Não. É uma construção que ela é feita com base nas minhas crenças e valores. E as minhas crenças e valores têm que estar de acordo com aquilo que eu acredito, com a minha cosmovisão cristã. Se não, vou ser contra e vou lutar contra até o final. Exatamente. Qual a meta do senhor? Qual a meta principal, digamos assim, para o Estado ou a região que o senhor vai representar nos próximos anos? Tiago, a minha meta é servir. Eu estou servindo, estou fazendo um bom papel para as pessoas estão se sentindo representadas. É o que eu penso todo dia, sabe? Tem um versículo na Bíblia que diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Eu durmo com a minha consciência tranquila que eu estou fazendo o meu melhor. Enquanto eu estiver fazendo o meu melhor, eu estou tranquilo, eu quero servir, né? E tem coisas que vão acontecendo assim no dia a dia, que a gente vai conhecendo pessoas. Vou te dar um exemplo. Um dia eu conheci uma senhora, ela é presidente de uma associação que chama ABET, Associação Brasileira de Esclerose Tuberosa. É uma doença rara e é uma doença que muitas vezes maltrata muito a pessoa. E eu me identifiquei tanto com ela que eu falei assim: eu quero te ajudar. Como que eu posso te ajudar? Ela falou: você pode doar um valor na sua conta de luz. Eu falei: beleza, todo mês eu dou. Só que aí Deus me deu a oportunidade de ser vereador. O que eu faço? Todo ano eu mando uma emenda impositiva para ela. E aí, aqueles R$10 da CEMIG passou a ser 70, 100 mil reais por ano de ajuda. Por quê? Pelo trabalho que ela faz, que é um trabalho maravilhoso, desenvolvido assim, em prol de pessoas que precisam. Então, nós vamos construir isso com o tempo e aí a gente vai ver como que vai fazer. Tá bom? Isso é legal. A gente encerrar. O senhor vai falar direto para a câmera agora? Sim. Uma palavra para alguns eleitores, possíveis eleitores, né, que vão estar assistindo nosso programa. O senhor possa abrir seu coração e conversar com essas pessoas diretamente. O senhor pode ficar à vontade. Obrigado. Antes disso, eu quero deixar um presente para você e para o pastor Leonardo também. Esse é o meu primeiro livro, se chama Essa é para Casar. É baseado na história de Ruth e Noemi, a fidelidade de uma mulher amaldiçoada, né? Porque os amonitas e os moabitas eram amaldiçoados, para com uma sogra que culpava Deus por tudo que tinha acontecido, mas que não foi abandonada, e que conheceu um homem que era filho de uma prostituta, e os dois se casaram e entraram na genealogia de Davi e na genealogia de Jesus. Então, a fidelidade de Ruth é o tema desse livro aqui, Essa é para Casar. Então, eu quero te dar de presente, para o pastor também. Obrigado. Dar de presente. E vou deixar aqui 2 para que vocês possam, numa situação aí que vocês criarem aí no futuro, sortear para pessoas que estão encalhadas. Na igreja tem. Sabe por quê? Vou te contar a história. Lá em... Você conhece o William Azaf, lá de Cataguases? Vereador de Cataguases? Esse moço é da igreja lá de Cataguases. Ele, na verdade, sim. ele não tá em Cataguases. Ele tá numa outra igreja do lado lá. Eu acho que está em Santana de Cataguases. Sim. Ele ganhou o livro e deu para o cunhado dele. O cunhado dele estava encalhado. Leu 6 páginas e arrumou uma namorada. Eita. Você acredita nisso? Uma moça lá de Mateus Leme. Eu fui lá em março. Quando eu voltei,
Aí ela falou assim, não, ela foi sorteada pela segunda vez. Quando eu voltei, ela foi sorteada de novo. Aí ela falou, não, pastor, não precisa. Eu falei, por quê? Não, porque em março eu fui sorteado, meu casamento está marcado para setembro. Eu falei, olha... E o último foi um viúvo de 65 anos. Vai ter gente correndo atrás de nós, Não. caçando livro. Qual câmera que tá? Tá nessa câmera aqui? Tá nessa câmera? Olha aí, ó. Aqui, ó. Lorena, é seu. Então tá aí, ó. Vocês podem sortear. E assim, ó, agradecer vocês pela oportunidade, agradecer vocês que estão nos assistindo aqui. Eu não usei máscaras para essa conversa de hoje. O que eu quero deixar no final aqui para você é que Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe a obra das suas mãos, que o Espírito Santo te dê uma visão clara daquilo que Ele tem para a sua vida e para o seu dia a dia. E que você possa tomar sempre as melhores decisões. E que essas decisões estejam de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Lembra de mim nas suas orações também, porque a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Eu estou lá muitas vezes na cova dos leões e eu preciso de oração. Então, lembra de mim nas suas orações e de cá eu peço a Deus que possa te abençoar também. Obrigado, viu, meus amigos, pela honra de estar aqui hoje batendo esse papo. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Obrigado mesmo de coração por ter tido esse tempo aqui com a gente, por ter aberto uma vaga na agenda ali, né, para nos abençoar aqui. Foi de muito valia a conversa, que volte mais vezes aqui. Tenho certeza que tem mais coisas para ser faladas, mais coisas para aprender, né? Obrigado mesmo de coração. Pastor, Deus abençoe. Foi muito enriquecedor para nós. Eu acredito para aqueles que vão ouvir e ver esse Pode Crer, também será esclarecedor. Que Deus abençoe a sua vida e que em nome de Jesus possamos em breve comemorar que o Senhor estará naquilo que Deus colocou no seu coração e naquilo que o Senhor pretende como realização. E nós estaremos daqui orando, intercedendo, e que nós puder contribuir para isso, vamos fazer em nome de Jesus. Galera, Deus abençoe vocês. Em breve já estará aí à disposição. Vamos para cima. Deus abençoe. Pessoal, muito obrigado, tá? De coração. Deus possa abençoar a vida de vocês e iluminar nesse processo político aí, da sabedoria no voto certo aí. E agradecer também ao pastor Gustavo, que nos proporcionou essa conversa. Obrigado aí, pastor. Que Deus continue abençoando seu ministério aí na Igreja de Aliança. Deus abençoe. Um abraço. Valeu. Valeu, gente.